Bom dia, pessoal, a paz do Senhor. Bem-vindos para mais uma aula da EBD, né, dos adolescentes e pré-adolescentes da nossa igreja, né, de Vila Medeiros. Pessoal, como eu havia falado na nossa aula passada, né, da semana retrasada, nós vamos falar hoje sobre nossa relação com nossa família, pais, sobre, né, também sobre nossos responsáveis, né, sobre as pessoas que cuidam da gente. Né, e o nome da nossa aula, né, de hoje, a gente está na 5ª lição. O nome da nossa aula é cansei de ouvir meus pais, só pegam no meu pé. Bom, para a gente iniciar, né, nós vamos começar com o nosso texto de referência, que está lá em Efésios 6, de 1 a 3. Vamos lá. Ele diz o seguinte: Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pessoal, aí nesses versículos que a gente leu, a gente consegue observar duas palavras, né, chaves, né, que nós vamos refletir, né, também nessa lição. Se bem que nós estamos na primeira parte, nós vamos ver isso um pouco mais na segunda parte, mas é bom que a gente tenha isso claro, né, para nós. O versículo traz duas palavras, obedeçam e honre, né? Então, nós vamos refletir um pouco mais sobre elas, né, pra gente saber realmente o que cada uma, né, está nos direcionando, né, está nos ensinando. Obedecer, segundo o dicionário, é submeter-se à vontade ou às determinações de alguém, de algo. Agir ou estar de acordo com. Estar sujeito a, né? Ou seja, seguir aqui a pessoa, né? Que, como a gente está falando dos nossos pais, que as pessoas que zelam por nós, que cuidam de nós, estão nos direcionando a fazer. Outra palavra é honre, né? Honrar significa dar crédito ou merecimento, exaltar, glorificar, manter-se fiel a, cumprir. E também, né, na Bíblia, né, quando tem aquele númerozinho pequenininho embaixo, tem esse número também, né, dando... Eu esqueci o nome, gente. Mas para dar um significado ou outro sentido para essa palavra, né, outro entendimento dela, é que em honrar está respeite, né? Então, você respeitar, né? Você, como aqui no dicionário diz, você dar crédito, dar merecimento à pessoa, né? Não, né, diminuir a autoridade dela sobre você, né, mas sim seguir. Bom, pessoal, o objetivo da nossa lição de hoje, né, que a nossa revista traz, que é compreender a importância da família nas nossas vidas e aprender como se deve lidar com os pais, mesmo quando a gente não concorda com aquilo que eles estão, né, nos ordenando, né, nos direcionando. Então, pessoal, antes disso eu queria trazer umas sugestões de frases que a nossa revista traz pra gente entender ainda aquela questão da obediência e da honra, certo? Então vamos lá. Quando a gente elogia diretamente uma pessoa, né? Quando a gente elogia e dá um merecimento a essa pessoa pelo que ela tem feito por nós, nós estamos honrando, né? Nós estamos dando um retorno, né, daquilo que ela tem nos feito, nós estamos dando um reconhecimento a ela. Outro exemplo é quando a gente cumpre uma ordem, né? Quando a gente obedece uma determinação, nós estamos obedecendo. Acabei de falar, né? Obedece uma ordem. Mas enfim. Quando a gente aceita a opinião dos nossos pais sobre determinada ação e ouve e segue os conselhos dos nossos pais, nós estamos obedecendo, né? Então, isso é muito importante. Então vamos lá, vamos ler o nosso texto aqui da nossa introdução, que diz o seguinte: Todos nós sabemos a importância dos pais na vida de um ser humano. São eles os primeiros responsáveis por nossa socialização. Eles garantem nosso sustento material e a eles devemos obediência. Mesmo que você não tenha pai ou mãe, há alguém que zela por você e responde por seus atos, ao menos até você chegar à maioridade. Mas, às vezes,
parece que nossos pais falam outra língua, completamente diferente da nossa, não é verdade? Uns só sabem dar ordens e não param um minuto para nos ouvir. Outros nos deixam fazer tudo o que queremos. Há também os que nunca estão presentes quando precisamos. Eu quero mais à frente, tá? Diz assim, às vezes todas aquelas cobranças, lave a louça, vai sair para onde e com quem? Que notas vermelhas são essas? Nos fazem pensar, cansei de ouvir meus pais, só pegam no meu pé. Mas como devemos lidar com os pais na adolescência? Quais são os tipos de pais? Como podemos aceitar o não? Pessoal, essa lição é um pouco extensa, certo? Então, eu vou dividir ela em duas partes, né? Para que a gente consiga aproveitar ela melhor, né? Assim como a gente fez nas duas lições passadas. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar sobre o tópico 1 da nossa lição, que é sobre os tipos de pais, né? E a nossa revista traz 6 tipos de pais, né? O primeiro são os pais permissivos, o segundo são os pais negligentes, o terceiro são os pais parciais, o quarto são os pais autoritários e agressivos, e o quinto é pais que zelam pela vida espiritual de seus filhos, e o sexto são pais presentes. Então, nós vamos começar pelos pais permissivos, né? Lembrando que esses exemplos são também esses tipos de pais, nós vamos tratar eles dando exemplos bíblicos, exemplos de pais que a Bíblia nos traz, né? Cada tipo de pai tem um personagem bíblico que a gente vai tratar. No tópico dos pais permissivos, nós vamos usar o exemplo de Eli. E para isso, gente, eu gostaria que vocês abrissem 1 Samuel 2, né? Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo para ilustrar essa situação, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos começar lendo os versículos 12 a 17, né? Que dizem o seguinte: Os filhos de Eli eram homens maus, que não amavam o Senhor. Estavam acostumados a mandar um empregado ficar ali por perto, e quando alguém oferecia sacrifício, o empregado vinha com um garfo grande de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, colocava o garfo na panela ou travessa, e o sacerdote ficava com tudo que vinha no garfo. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló. Às vezes, o empregado vinha antes mesmo de queimarem a gordura. Eu me perdi aqui. Às vezes o empregado vinha antes mesmo de queimarem a gordura sobre o altar e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida. Ele a quer crua. Se o homem que oferecia o sacrifício respondesse: Leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura. Gente, esperar queimar a gordura estava de acordo com a lei, né, de Moisés. Então o empregado respondia: Não, ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo a tomo à força. Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Segundo parte dos versículos está lá nesse mesmo capítulo, só que no versículo 22 ao 25, que dizem o seguinte: Eli já estava muito velho, mas ele sabia o que seus filhos faziam a todo Israel, e como conquistavam e tinham relações com as mulheres que prestavam serviço à entrada do tabernáculo. Então ele lhes disse: Por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo tenho ouvido o mal que vocês têm praticado. Parem com isso, meus filhos. Tenho ouvido o povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito de vocês. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Porém, seus filhos não deram atenção ao que ele lhes dizia, porque o Senhor já tinha decidido matá-los.
Outro versículo. Agora eu quero que vocês abram lá no versículo 27 ao 35, tá? No mesmo capítulo, no capítulo 2 mesmo, de 1 Samuel. Um dia veio a Eli um homem de Deus com este recado da parte do Senhor. Por acaso não manifestei claramente o meu poder à família de seu pai, quando eles eram escravos no Egito, sob o domínio do faraó? Não escolhi seu pai Levi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote e sacrificar sobre o meu altar, queimar incenso e usar um manto sacerdotal quando estivesse prestando serviço diante de mim? E não dei à família de seu pai, os sacerdotes, as ofertas queimadas trazidas pelo povo? Por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Por que você, Eli, tem honrado mais a seus filhos do que a mim? Pois você e eles engordaram comendo o melhor das ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família, da tribo de Levi, sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram, honrarei aqueles que me honraram, e desprezarei aqueles que me desprezam. Não, estava certo. Honrarei aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. Acabarei com a sua família, de modo que ela não me prestará mais serviço, como sacerdotes. Cada membro da sua família morrerá antes do tempo. Ninguém chegará a envelhecer. Você terá inveja da prosperidade que darei ao meu povo, mas você e sua família estarão em aflição e necessidade na casa de Deus, e ninguém da sua casa ficará velho. E todos os descendentes que sobreviverem, que eu não eliminar do meu altar, viverão em tristeza e angústia. E seus filhos morrerão quando estiverem com toda a força. Para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, farei com que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então farei surgir um sacerdote fiel, que estará a meu serviço e agirá de acordo com o meu coração e a minha mente. Abençoarei os seus descendentes para sempre, e ele servirá sempre diante do meu rei ungido. Acabou aí, 35. E ele servirá sempre diante do meu rei ungido. Gente, aí a gente vê, né, a gente viu um exemplo de um pai permissivo, né, que é o Eli, né, o sacerdote Eli, que ele sabia, né, o que os seus filhos faziam, até chegou, né, a alertá-los sobre o que eles estavam fazendo, só que, né, houve a falta de uma, como é que a nossa revista traz aqui, que ele não tomou uma atitude enérgica, sabe? Ele não tomou uma posição firme sobre em relação àquilo que os filhos dele estavam falando, né? Então ele preferiu, né, honrar aos filhos do que a Deus, né? Preferiu passar a mão em cima da cabeça dos filhos, né? Tipo, apesar de ele alertar, né, que, nossa, vocês estão fazendo coisas erradas, ele não demonstrou posicionamento que deveria, né, fazer, ainda mais como sacerdote do Senhor. Então aqui a gente vê que os filhos, né, de Eli estavam se aproveitando da posição deles de sacerdote para pegar, né, mais do que é devido da oferta, né, do Senhor. Na verdade, eles estavam pegando parte dos sacrifícios que o povo de Israel oferecia a Deus, né? Então, o que aconteceu? A consequência disso foi que Deus matou, né, os filhos de Eli e rejeitou a descendência, né, de Eli, né, que era uma família que estava separada para serviço do Senhor, né? Só que aí, devido a essas ações deles, né, eles foram rejeitados. Então, a nossa revista aqui traz, né, uma reflexão sobre essa questão, né, que como Eli, muitos pais não repreendem seus filhos e os deixam fazer tudo o que querem, mas isso não é amor, pois quem ama corrige.
Então, pra gente ver isso na Bíblia, gostaria que vocês abrissem lá em Provérbios 13, 24. O pai que não castiga o seu filho quando é preciso mostra que não tem amor por ele. Um pai que ama o seu filho desde cedo o disciplina. Então, pessoal, é muito importante que nós sejamos corrigidos, né, disciplinados pelos nossos pais, para que a gente não se torne pessoas sem limites, pessoas que não conseguem assumir as nossas responsabilidades, as nossas prioridades, né, estabelecer nossas prioridades na nossa vida. Então, além disso, é uma demonstração de amor, né, dos nossos pais, porque eles querem, quando nós amamos alguém, nós queremos o melhor para elas. E nem sempre isso vai ser fácil, né? Nem sempre para outra pessoa que está recebendo a disciplina vai ser fácil, mas o resultado, né, da pessoa ser disciplinado e assumir essa correção, né, na vida dela, né, se arrependendo, mudando o seu comportamento, é algo bom, é algo que dá bons frutos, né? Aqui, no mesmo capítulo de Provérbios 13, lá no versículo 18, diz: a pessoa que se rebela contra a disciplina acabará pobre e envergonhada, mas quem dá valor à correção receberá um tratamento honroso, né? Porque o resultado da correção, se nós nos corrigimos, da correção, né? Se nós recebemos essa correção e mudamos nosso comportamento, é algo que é visível, né? Aqueles que estão perto de nós, quando a gente tem um comportamento ruim e a gente recebe uma correção de alguém e isso muda o nosso comportamento, é algo que é visível, então é digno de honra, né? Algo que as pessoas, elas né, chegam até a elogiar, ou até mesmo utilizar como exemplo para a vida delas. Então, o segundo exemplo, né? O segundo tipo de pai que a nossa revista traz é pais negligentes, né? Vamos lá. O que são pais negligentes? São pais que deixam de fazer aquilo que eles têm que fazer, sabe? São pais que não cumprem com a sua obrigação como pais, né? Se ausentam, são pais ausentes de alguma forma, né? Em algum sentido, são pais negligentes. Quando a gente é negligente, a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer, né? A gente deixa de lado uma obrigação nossa. Então, pais negligentes são pais, por exemplo, que trabalham, que se ausentam, tipo, muito da vida dos filhos e hoje em dia, infelizmente, tem muitos exemplos de pais assim, né, onde os filhos se tornam pessoas carentes, né, de atenção e acabam descontando essa carência essa atenção que não tiveram dos pais em outras coisas, né, em outras áreas da vida ou em drogas, enfim, em pessoas até. Então é uma coisa que é complicado, né? Afeta muito o desenvolvimento do caráter dos filhos, né? E o personagem bíblico que nós vamos tratar sobre dentro desse tipo de pai é o Davi. Bom, o Davi, ele era, né? Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porém, ele cometeu muitos erros que se referem à paternidade, né? Ao relacionamento deles, a relação dele com os filhos. Provavelmente, né, a nossa revista diz assim, provavelmente sua posição como rei o levou a não acompanhar de perto a criação de seus filhos a sua posição de rei o levou a não acompanhar de perto a criação de seus mais de 20 filhos. Davi tinha mais de 20 filhos. Um de seus filhos, Aminon, estuprou a própria irmã, Tamar, e para vingar este crime, Absalão, irmão de Tamar, matou o irmão ofensor. Gente, essa história, né, que trata sobre essa violência entre irmãos, está lá em 2 Samuel 13, né, o capítulo inteiro ele fala sobre o que aconteceu, né, e o que aconteceu é o seguinte, Absalão, né, filho de Davi, era irmão de Tamar, que também era filha de Davi. Aminon era irmão deles por parte de pai, né, e o que aconteceu? Ele se apaixonou por Tamar, ele era interessado em Tamar, né? E a Bíblia relata que ele tinha uma paixão tão forte por ela que ele ficou angustiado a ponto de adoecer, né? Então, e naquela época, né, como ela era virgem, era muito difícil
ele fazer alguma coisa pra se aproximar dela, sabe? Ele conseguir ter esse acesso, né, que ele queria. E Aminon, ele tinha um amigo, né, que na verdade era primo dele, que é o Jonadab. E que é filho de um irmão de Davi, do Simeia. E aí o que acontece? Esse Jonadab, ele deu uma ideia pra ele. Ele deu a ideia pro Aminon do que ele podia fazer pra conseguir a Tamar, que era fingir que ele estava doente, falar pro pai dele que ele estava doente, né? E pedir que Tamar viesse, né, até onde ele estava e preparasse bolos, porque ele acreditava que assim ele ficaria melhor, sabe? Pra que Tamar pudesse vir até ele. E aí ele falou com o rei Davi, e o rei Davi até perguntou pra ele no versículo. Vamos lá. Não, aqui ele nem. Perdão, gente, é sobre a outra história. Então Davi, ele atendeu esse pedido, né? Até porque eles eram irmãos, então acho que ele não viu problema nisso. E aí ele deu ordens para que Tamar fosse lá e preparasse os bolos para Aminon, né? E aí o que aconteceu? Quando ela foi levar os bolos para Aminon, ele ordenou que os criados que o serviam, né, saíssem do quarto dele. E aí, assim que os criados saíram, né, onde eles estavam, Aminon, ele acabou, né, chegando ao ponto de violentar a sua irmã, mesmo ela não querendo, né? Tanto que no versículo 12 do capítulo 13, né, de 2 Samuel, ela fala: "Não, meu irmão", exclamou Tamar, "não faça isso comigo, não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. O que você o que faria eu depois diante de tanta desgraça?" Pessoal, para vocês terem uma noção de como os desejos são perigosos, depois que ele cometeu, né, essa atrocidade com a irmã dele, ele, né, lembram que ele era apaixonado pela Tamar, né? Assim que ele cometeu, ele sentiu uma aversão por ela. Então, aí no versículo 15 diz: "Logo depois Aminon sentiu aversão por ela. Aquela grande paixão se transformou em ódio profundo. Fora daqui", gritou para ela. É o perigo dos nossos desejos, né? A gente acaba se corrompendo por causa deles e no final eles eram apenas momentâneos, não era nada que permanecesse, né? Não era nada que valesse a pena. E aí, depois disso, a Tamar, ela ficou tão, sabe, tão desesperada, tão, né, imagino, né, que ela poderia estar sentindo naquele momento. Ela rasgou a túnica dela, né, ficou chorando, e como sinal de tristeza, ela até... A Bíblia diz aqui no versículo 19: "Em grande desespero, ela rasgou a sua túnica e colocou cinza sobre a sua cabeça, em sinal de tristeza, e com as mãos na cabeça saiu chorando em alta voz, angustiada." E aí o seu irmão Absalão, ele encontrou ela e perguntou se era verdade, né, que Aminon tinha se apaixonado por ela, e que ele vinha, e se ela vinha, né, da casa dele, né, naquele estado. E aí ele pediu pra ela ficar quieta, porque o Aminon era seu irmão, e que ela não falasse pra ninguém, né, e que ela não ficasse tão aflita, né, assim. Só que o que aconteceu? Ela foi morar na casa de Absalão, e o rei Davi, quando descobriu, ele ficou... A Bíblia fala que ele ficou muito indignado quando soube do que aconteceu entre Tamar e Aminon. Só que ele não fala, tipo, o que ele fez em relação a isso, sabe? E aí, no versículo 22 diz: "Mas Absalão ficou calado e nada disse, e Aminon nem bem nem mal, embora..." Não, perdão. "Mas Absalão ficou calado e nada disse a Aminon, nem bem nem mal, embora guardasse em seu coração um ódio muito grande pelo seu irmão, pelo mal que havia feito a sua irmã Tamar." Então aí a gente
né, observa que o que aconteceu em relação, né, nessa situação aqui que a nossa revista traz, né? E logo depois disso, essa raiva, né, que Aminon, esse ódio que Aminon nutria no coração dele, né, mesmo não falando nada não, que Absalão sentia dentro do coração dele em relação a Aminon, acabou gerando, né, logo depois, né, mas depois de um tempo, 2 anos mais tarde, a morte de Aminon, porque Absalão acabou mandando matar o seu irmão. Isso, né, causou uma desgraça, né, na família, uma série de aflições. Mas a gente não pode esquecer que isso também foi, né, resultado do pecado de Davi, quando ele se deitou com calma aí, gente, com Batseba, né, e mandou matar, né, fez com que armou, né, arquitetou tudo para que o marido dela fosse morto depois que ela engravidou, né, de Davi. E Deus, né, falou para ele o que iria acontecer, o que seria resultado disso, né, o que seria resultado do pecado dele. E uma das coisas era em relação à sua família, né, que haveriam consequências por causa do pecado dele. Bom, e aí, depois disso, ainda teve outra questão que anos depois, Absalão, ele liderou uma rebelião contra o pai, tomando o seu trono. Absalão tomou o trono de Davi, né? E fez Davi fugir. Então, Davi percebeu que ele estava vindo para Jerusalém com um grupo com o grupo dele, né? De aliados. E ele simplesmente fugiu, né? Ele fugiu. E aí a gente pode observar, e essa história tá lá em 2 Samuel 15. E aí dentro disso, a gente vê que nessas ocasiões, Davi ele foi negligente. Porque quando Absalão, antes de Absalão matar Aminon, eu esqueci de falar essa parte, foi numa festa que eles estavam tosqueando as ovelhas para pegar a lã dela. E, né, ele ia fazer uma festa, né, por causa dessa situação, né, das ovelhas. E ele convidou o pai dele, né, claro que ele tinha o objetivo, né, de fazer ele estava planejando essa maldade, né. Só que o pai dele acabou falando que ele não, mesmo Absalão insistindo, o pai dele não quis ir. Então, já que o pai dele não quis ir, ele falou, então chama, né, Aminon. Tanto que é no versículo... vamos lá, vamos achar aqui. No versículo 26 ele fala assim, bem, continua Absalão, se o rei, meu pai, não pode vir, mande em seu lugar meu irmão Aminon. Aí Davi pergunta assim, por que justamente Aminon? Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e seus irmãos fossem com ele. Então, pela insistência de Absalão, o Aminon e os irmãos dele acabaram indo. E lá foi feito, né? O assassinato acabou acontecendo, né? Então, mesmo com a situação, né, da violência que Tamar sofreu e por Tamar ser irmã de Absalão, acho que Davi não deve ter, né, devido ao tempo que passou, né, não deve ter tido tanto medo de que algo ruim pudesse ter acontecido, né? E aí, a nossa revista, né, diante dessas histórias, tanto de violência, de assassinato e de desonra, né, porque Absalão desonrou o pai dele, né, e acabou pagando por isso, e acabou morrendo. A revista nos diz que em todas estas ocasiões Davi mostrou-se negligente, não tomando providências. Seus filhos moravam na corte real e tinham todas as riquezas, mas não tinham um pai presente. Do mesmo modo, muitos pais acham que encher os filhos de presentes caros irá suprir a ausência deles em casa. Mas a negligência traz consequências negativas, pois os filhos não se sentem amados e protegidos e podem acabar desenvolvendo falhas em seu caráter. Bom, pessoal, o terceiro tipo de pai que nós vamos falar hoje são os pais parciais. Né? A Bíblia tem
como exemplo, né, desses tipos de pais, Isaac e Rebeca, né? Porque cada um eles tiveram gêmeos, né? Tiveram o Esaú e o Jacó, e cada um deles, né? Cada um dos pais tinham filhos favoritos, né? E aí a gente vai ver isso lá em Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 27, que diz assim: Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia pelos campos. Jacó, no entanto, era do tipo tranquilo e ficava nas tendas. O filho favorito de Isaque era Esaú, por causa das saborosas caças. O filho favorito de Rebeca era Jacó. Aí a nossa revista fala o seguinte: o favoritismo dos pais acabou gerando muitos problemas. Quando Isaque chegou ao fim da vida, quis abençoar Esaú antes de morrer, mas Rebeca decidiu trapacear para obter a bênção para seu filho favorito. Isto gerou uma enorme crise familiar. Jacó teve que fugir e a Rebeca acabou morrendo sem ver Jacó, né? Depois, né, que ele fugiu. E o relacionamento dos irmãos demorou muitos anos para ser restaurado. Essa restauração a gente vai ver lá em Gênesis 33, praticamente o capítulo inteiro é sobre, né, o reencontro desses irmãos, né? Mas eles conseguem, né, se acertar e cada um vai, né, seguir a sua vida. Do mesmo modo que Isaac e Rebeca, muitos pais são parciais no tratamento com os filhos, elegendo seus preferidos e tratando os outros com menos carinho ou dedicação. E isso gera comparações e rivalidade, prejudicando o ambiente familiar. E aí, gente, o próximo tipo de pais são os autoritários e agressivos. E esse tipo de pai a gente observa em Saul, né? E aí eu gostaria de abrir com vocês lá em 1 Samuel 20, 25 ao 34. 1 Samuel... Calma aí, 1 Samuel, aqui. Aqui, 1 Samuel 20, do 25 ao 34, que diz o seguinte. Nessa parte aqui, desde o 24, tá, gente? Não é 25, não, 24 ao 34. Davi saiu dali e foi esconder-se no campo. Quando começou a festa da lua nova, o rei assentou-se à mesa para comer. Ele ocupou o seu lugar de costume, encostado à parede. Jonatas assentou defronte dele, e Abner estava sentado ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava vazio. Saul não disse nada naquele dia sobre a ausência de Davi, pois pensou deve ter acontecido alguma coisa a Davi de maneira que ele não teve condições de participar da cerimônia. Com certeza ele está impuro. Mas quando seu lugar ficou vazio também no dia seguinte da festa da lua nova, Saul perguntou a seu filho Jonatas: por que motivo o filho de Jessé não veio participar da refeição nem ontem nem hoje? Ele me pediu com insistência se podia ir a Belém, dizendo: peço que me deixes ir na cidade. Respondeu Jonatas. O irmão dele exigiu que ele estivesse lá. E Davi me pediu licença para ir, como um favor muito especial, de maneira que eu lhe disse que podia ir. Por isso, ele não veio à mesa com o rei. Então Saul ficou muito irado com Jonatas e disse: seu filho de uma mãe perversa e rebelde, pensa que eu não sei que você quer que este filho de Jessé seja rei em seu lugar para sua própria vergonha? E para a vergonha de sua mãe? Enquanto o filho de Jessé viver, você nunca será rei. Agora mande buscá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Mas o que ele fez? Perguntou Jonatas. Por que ele deve morrer? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas com a intenção de matá-lo. Assim Jonatas reconheceu que seu pai estava realmente falando sério quando disse que Davi deveria morrer. Jonatas
saiu da mesa muito irado e durante aquele dia não quis comer nada, pois ficou muito triste com a atitude vergonhosa de seu pai para com Davi, né? E aí, né, com essa situação a gente consegue observar, né, como Saul era um pai, né, se tornou um pai agressivo, né? E a parte do autoritário, a revista, né, traz, né, que lá em 1 Samuel 25, 43 a 44, que Saul deu também a sua própria filha, né, a Mical, que era esposa de Davi, a outro homem. Então, infelizmente, ainda existem pais como Saul, que abusam, né, da sua autoridade, né, sobre os filhos e punem seus filhos sem razão, né, como foi no caso de Jonatas, né, que não fez nada de mal e o seu pai acabou, né, tentando matá-lo, né, machucá-lo. Bom, pessoal, o próximo tipo de pais são os pais que zelam pela vida espiritual de seus filhos. E o exemplo desse tipo de pai é Jó. Gente, Jó, lá em Jó 1, do versículo 1 a 5, diz que Jó, ele era um homem íntegro e temente a Deus, e ele se preocupava com a vida espiritual de seus filhos. Então, após as festas da família, Jó oferecia por eles sacrifícios temendo que tivessem pecado contra Deus. Então, do mesmo modo, há pais que zelam para que seus filhos tenham comunhão com Deus, ensinando-os no caminho de obediência ao Senhor. Então, é muito importante, né, que os nossos pais, eles zelem pelas nossas vidas espirituais, seja no exemplo, como também na correção, né, e na administração, né, orientação das nossas vidas. Por quê, gente? Porque os nossos pais, eles são autoridades sobre as nossas vidas. Deus determinou Deus que escolheu os nossos pais para serem nossos pais e colocou uma autoridade sobre a nossa vida nas mãos deles. Como a gente pode ver lá em Colossenses, eu gostaria que vocês abrissem, em Colossenses 3:20. Colossenses. Calma aí, Colossenses, cadê você? Colossenses. Achei, Colossenses 3:20, que diz o seguinte: vocês, filhos, devem sempre obedecer a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos a ponto de eles ficarem desanimados. Então Deus designou eles para cuidarem de nós, né? E o laço que une a nossa família é um laço divino, né? E aí, gente, vamos pro nosso último tipo de pais, né? Nosso último tópico da nossa aula de hoje. O sexto tipo de pais que nós vamos falar hoje são os pais presentes. E o exemplo que nós temos na Bíblia sobre os pais presentes são José e Maria, né? As pessoas que criaram, né? Que criaram Jesus, né? Os pais de Jesus. Vamos lá. Ao falarmos de pais, não podemos esquecer o casal que teve o privilégio de criar o Messias, o próprio Filho de Deus, José e Maria. Quando Deus escolheu Maria para gerar Jesus, ela e José foram visitados por anjos que lhes disseram como cuidar da criança que haveria de nascer. Isso a gente pode ler lá em Mateus 1, 18 a 21 e Lucas 1, de 26 a 38. Eu gostaria de abrir com vocês lá em Lucas. Lucas 1. Lucas 1 o versículo 38, que diz assim: Maria disse: Eu sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário que aconteça. Tudo que for necessário que aconteça tudo que o Senhor me disse. Então o anjo a deixou, né? Então a Maria estava disposta a seguir, né, aquilo que Deus estava, né, desejando fazer na vida dela, né, que Deus iria fazer. Então ela estava de prontidão a obedecer, né, como o que o Senhor queria fazer da vida dela.
E aí, vamos terminar aqui de ler o que a revista traz, é que desde o início eles fizeram tudo o que Deus ordenou para proteger Jesus, fugindo de Belém para o Egito e depois para a Galileia. Não foram livres de falhas, né? Eles não foram perfeitos, né? São seres humanos. Como quando esqueceram Jesus no templo. Que essa história está lá em Lucas 2, de 40 a 52. Mas o ensinaram o caminho correto, fazendo-o crescer em sabedoria, estatura e graça. No decorrer dos evangelhos, não encontramos mais a presença de José, mas sabemos que Maria esteve com seu filho até a morte. E aí eu gostaria de abrir com vocês lá em João 19, 26. João 19, 26. 19, versículos 26 e 27, que dizem o seguinte: Quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali, junto ao discípulo que Jesus amava, disse a ela: Aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: Aí está a sua mãe. Daí em diante o discípulo a recebeu em sua casa, né? Então isso mostra que Maria esteve com seu filho até a morte, então ela esteve presente na vida dele. Bom, pessoal, mais uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Nós devemos valorizar a nossa família, sabe por quê? Nossa revista traz uma curiosidade, que em 2018 foi levantada a estatística de que, tirando crianças e adolescentes moradores de rua, 8,7 mil crianças e adolescentes em todo o país aguardam uma família, em meio a um total de 43,6 mil pessoas que constam como pretendentes no do Cadastro Nacional de Adoção. Então, pessoal, valorizem a família de vocês, valorizem quando seus pais te orientam ao que fazer e ao que não fazer, porque assim como a gente viu nessa aula, eles têm autoridade sobre a nossa vida, né? Deus deu autoridade para eles sobre a nossa vida. E aí eu queria ler com vocês, né? Conversar com vocês sobre uma questão de que é necessário a gente ouvir as repreensões, os conselhos dos nossos familiares, né? Como, por exemplo, quando eles dizem pra gente não ir em determinada festa, não ir a determinado lugar, que nós possamos considerar, né? E não desprezar os conselhos que os nossos pais têm nos dado. Amém? E porque eles nos amam e eles querem o melhor pra nós. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu aguardo vocês para nossa segunda parte, que é muito importante para a gente fechar com chave de ouro essa lição que nos dias de hoje tem que ser discutida, tem que ser praticada, que é a nossa obediência e honra, né? A obediência e honra aos nossos pais. Então, agradeço a presença de vocês nessa aula e deixe um comentário, né? Aquilo que você, né, achou da aula, aquilo que você talvez tenha para acrescentar, sugestões. São muito bem-vindas também. Então, muito obrigada e eu espero que essa aula tenha edificado vocês. Amém? Então, desejo que Deus abençoe a vida de vocês, desejo que Ele abençoe o domingo, a semana que vai se iniciar, né, hoje. E, enfim, pessoal, tenham uma semana abençoada e até mais. Eu espero vocês para a próxima aula.